Dizer que a Turquia é um dos lugares mais encantadores do mundo é clichê, e todo mundo já sabe disso, certo? Paisagens deslumbrantes, passeios de balão. A Turquia é o destino dos sonhos para muitos viajantes. Mas, e se eu te disser que nem tudo por lá é tão bonito quanto parece? Alguns cenários são bem sombrios. Quer um exemplo? Você sabia que na Turquia existem bordéis controlados pelo governo, onde mulheres são mantidas reféns? Sabia que em solo turco estão as misteriosas igrejas do Apocalipse mencionadas na Bíblia? E se eu te contar que uma simples xícara de café poderia te mandar para a prisão ou até definir o futuro de um casamento? Quer descobrir mais? Então se prepare, porque hoje o Belo Mundo vai te levar para conhecer o lado oculto desse país, que vai virar todas as suas certezas de cabeça para baixo. Número 1. Localização e dados geográficos. A posição geográfica da Turquia é, no mínimo, única. Dividida entre 2 continentes, ela é uma verdadeira ponte entre 2 mundos, com fronteiras compartilhadas com 8 países e 3 mares: o Mar Negro ao norte, o Mar Egeu a oeste e o Mar Mediterrâneo ao sul. Isso tudo em um território de 783 mil quilômetros quadrados. Mas o mais interessante não é apenas onde a Turquia está, e sim o que você encontra lá. De um lado, o Monte Ararat, o ponto mais alto do país, com mais de 5.000 metros de altitude, domina o horizonte. De outro, planícies, praias e paisagens que variam drasticamente à medida que você explora o país. Além disso, a Turquia é a nascente de 2 dos rios mais importantes da história, o Tigre e o Eufrates. Seu sistema hidrográfico inclui rios de grande magnitude, como o Kura e o Haras, que contribuem para a diversidade do território. Quando falamos de clima, a variedade também chama a atenção. Enquanto o sul do país é marcado por verões quentes e ensolarados, nas regiões montanhosas os invernos são rigorosos. Ou seja você fã de calor ou de frio, a Turquia oferece um pouco de tudo. Número 2. Um país, 2 mundos. Lembra que falamos da posição única da Turquia? Pois é, esse país é literalmente dividido entre 2 continentes. De um lado, você está na Europa e do outro, na Ásia. Apesar de 97% do território estar no lado asiático, muitos associam a Turquia ao continente europeu, principalmente por causa de Istambul, a maior cidade que conecta essas 2 partes. O Estreito de Bósforo, uma importante via navegável que liga o Mar Negro ao Mar de Mármara, é o ponto de separação geográfica entre esses 2 mundos. Mas ele é muito mais do que isso. Simboliza o cruzamento de culturas, onde o Ocidente encontra o Oriente. Essa fusão está presente na comida, na arquitetura e nas tradições locais. Mas a posição estratégica da Turquia vai além da geografia. Politicamente, o país transita entre o Ocidente, sendo membro da OTAN, e o Oriente, mantendo laços com a Rússia e o mundo árabe. Com uma população majoritariamente muçulmana, a Turquia também tem afinidade com várias nações do Oriente Médio, o que a coloca no centro de várias discussões globais. Aqui, estar entre 2 mundos não é apenas uma questão de localização, é viver em uma verdadeira ponte entre culturas, religiões e interesses políticos. Número 3. Cruzando fronteiras. Graças a essa posição privilegiada no mapa, com até 3 horas de voo, você pode ir para mais de 70 países. Isso inclui praticamente todos os 50 países europeus, além de alguns na África e Ásia. E, falando em cruzar continentes, você também pode fazer isso de metrô. Desde 2013, a linha Marmaray, com seus 13,6 quilômetros de extensão, conecta o lado europeu e o lado asiático de Istambul. Ela passa a 55 metros abaixo do nível do mar e, sim, é a prova de terremotos. Enquanto você faz a travessia, grandes navios passam literalmente sobre sua cabeça. Número 4. História. Saindo um pouco da geografia, vamos dar uma olhada na história desse território,
que já foi palco de alguns dos impérios mais poderosos que o mundo já viu. Começamos com os hititas, que estabeleceram um dos primeiros grandes impérios da região. Liderados por figuras como Suppiluliuma I, eles dominaram territórios e até enfrentaram o Egito em batalhas lendárias. Mas essa foi apenas a primeira de muitas mudanças que moldariam a Turquia. Depois vieram os romanos, e foi sob o comando de Constantino o Grande que Bizâncio se transformou em Constantinopla, a nova capital do Império Romano. Constantino não só deu um novo nome à cidade, mas também trouxe o cristianismo para o centro do poder, fazendo de Constantinopla o coração da fé cristã no Oriente. O Império Bizantino manteve a cidade por séculos, com governantes como Justiniano I, responsável por obras grandiosas como a Basílica de Santa Sofia e o Código de Justiniano, que até hoje influencia sistemas legais. Mas em 1453, o jogo virou. Maomé II, o Conquistador, liderou os otomanos na captura de Constantinopla, transformando-a em Istambul, a capital de um dos maiores impérios muçulmanos da história. A chegada dos otomanos mudou tudo. O cristianismo foi substituído como religião predominante e as igrejas foram transformadas em mesquitas. A prática do islamismo se enraizou profundamente, e essa transformação foi tão significativa que até hoje a Turquia é um país de maioria muçulmana, mesmo sendo oficialmente laico. Número 5. Um país com um pai. Na verdade, a Turquia só é um país laico hoje graças a uma figura fundamental, Mustafa Kemal Atatürk, o pai da nação. Em 1923, após o colapso do Império Otomano, Atatürk proclamou a República da Turquia e deu início a uma série de reformas que transformaram o país. Ele aboliu o sultanato e o califado, separando de vez a religião da política. Atatürk também modernizou o sistema de educação, introduziu o alfabeto latino e incentivou o país a adotar práticas mais próximas aos costumes ocidentais. O impacto de Atatürk foi tão grande que seu nome, que significa Pai dos Turcos, reflete perfeitamente o papel que ele desempenhou na criação da Turquia moderna. Até hoje, ele é reverenciado como o arquiteto da República e por ter transformado a Turquia em um país laico e moderno. Número 6. Trava-língua. E já que estamos falando de alfabeto, aqui vai um trava-língua para desafiar qualquer um. No idioma turco, após a reforma dos anos 1920, quando o alfabeto árabe foi substituído pelo latino, surgiram palavras longas e curiosas. E uma delas é tão longa que desafia até os melhores falantes. Isso porque a maior palavra turca tem incríveis 75 letras, e obviamente eu não vou conseguir falar. Mas vou deixar aqui na tela apenas para vocês conhecerem. Difícil até de ler, né? A tradução literal é igualmente curiosa. Como se você fosse daqueles que não podemos facilmente transformá-lo em um criador de mal-sucedidos. Bem confuso, mas com certeza divertido de tentar pronunciar. Número 7. Primeira Igreja do Cristianismo. Embora a Turquia seja um país de maioria muçulmana, ela guarda tesouros cristãos que nem todo mundo conhece. Um desses lugares é a Gruta de São Pedro, considerada uma das primeiras igrejas da história. Localizada perto da antiga cidade de Antáquia, essa caverna, esculpida na rocha, foi onde São Pedro, um dos apóstolos de Jesus, teria celebrado suas primeiras missas, no século I. Esse lugar serviu como refúgio para os primeiros cristãos e tem um papel crucial no desenvolvimento da fé na região. A Gruta de São Pedro não é apenas um ponto turístico, é um marco histórico para o cristianismo e continua sendo reverenciada até hoje. E o mais curioso é que, apesar de ser a primeira igreja do cristianismo, ela não é a única que fica em solo turco. Número 8. As 7 igrejas do Apocalipse. Surpreendentemente,
As 7 igrejas mencionadas no livro do Apocalipse, na Bíblia, estão localizadas na Turquia. Sim, essas igrejas, citadas por São João em suas cartas, eram centros cristãos de grande importância nos primeiros séculos. Hoje, suas ruínas ainda podem ser visitadas e estão espalhadas por 7 cidades antigas: Éfeso, Izmir, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Cada uma dessas igrejas representava uma comunidade cristã na Ásia Menor, e as cartas de São João elogiavam ou criticavam o comportamento espiritual de seus membros. Por exemplo, a igreja de Éfeso foi elogiada por sua perseverança, enquanto Laodiceia foi duramente criticada por sua fé morna. No mínimo curioso, você não acha? Número 9. O Monte da Arca de Noé. Ainda falando de figuras bíblicas importantes, é impossível não mencionar Noé. Segundo o livro de Gênesis, ele foi o responsável por construir a famosa arca que salvou sua família e vários casais de animais do grande dilúvio. Mas onde a arca teria parado após o dilúvio? Segundo a tradição, ela teria chegado ao Monte Ararat, no leste da Turquia, que é o ponto mais alto do país, com mais de 5.000 metros de altitude. Esse monte imponente, envolto em mistério, continua a fascinar muitos até hoje. Tanto é que ainda existem exploradores que buscam por possíveis vestígios da arca em suas encostas. Mas aqui vai um detalhe curioso. Noé não é uma figura importante só para o cristianismo. Ele também é reverenciado no judaísmo e no islamismo. No Alcorão, por exemplo, a história tem uma diferença interessante. A arca é descrita mais como um abrigo flutuante para os fiéis e não apenas um barco gigante. Número 10. Papai Noel. Outra figura icônica que nasceu na Turquia é o bom e velho Papai Noel. E não estamos falando do velhinho barrigudo que desce pela chaminé, mas sim da inspiração para ele. O bondoso São Nicolau, um bispo generoso. São Nicolau, o homem por trás da lenda, nasceu no século III, na cidade de Patara, no sul da Turquia. Ele era conhecido por sua enorme generosidade, sempre ajudando os mais pobres e necessitados. Suas ações bondosas se espalharam pelo mundo, dando origem à imagem do bom velhinho. Uma das histórias mais famosas ligadas a ele fala sobre um homem pobre que tinha 3 filhas. Sem dinheiro para o dote de casamento, as meninas estavam destinadas à pobreza e até à escravidão. Quando Nicolau soube disso, ele jogou 3 bolsas de ouro pela janela da casa, uma para cada filha. E adivinha onde o ouro caiu? Nas meias que as meninas haviam pendurado na lareira para secar. Esse gesto de bondade deu origem à tradição de dar presentes no Natal e de pendurar meias na lareira. Embora a imagem moderna do Papai Noel tenha sido moldada pelo marketing ocidental, sua verdadeira origem está no calor do Mediterrâneo, bem distante do Polo Norte. E de onde surgiu a figura do Papai Noel vivendo no frio e vestindo vermelho? Bem, essa ideia de que ele vive entre a neve e as renas só apareceu no século XIX, quando poetas e escritores começaram a construir essa narrativa. Um dos grandes responsáveis por popularizar essa imagem foi o cartunista americano Thomas Nast, que desenhou o Papai Noel em 1863, com trenó e tudo. Anos depois, campanhas publicitárias ajudaram a consolidar essa imagem, popularizando a versão do velhinho morando no Polo Norte e entregando presentes em todo o mundo. E você, já sabia dessa? Conta pra gente nos comentários. Número 11. Istambul, uma cidade em 2 continentes. Já que estamos falando de modernidade, não podemos deixar de falar sobre Istambul. Como já mencionamos antes, Istambul é uma das poucas cidades no mundo que ocupa 2 continentes ao mesmo tempo, Europa e Ásia, separadas pelo Estreito de Bósforo. Esse estreito não só divide a cidade, mas também a transforma em uma ponte natural entre o Oriente e o Ocidente. Embora não seja mais a capital da Turquia, Istambul ainda é o coração econômico e cultural do país.
mantendo-se como uma cidade vibrante onde o passado e o presente se encontram. Entre seus pontos mais marcantes está a Mesquita Azul, construída no século XVII e famosa por seus 6 minaretes e pelos mais de 20.000 azulejos que criam uma atmosfera única. Próxima dali, a Hagia Sophia revela as camadas históricas da cidade. Começou como catedral bizantina, virou mesquita e hoje é um símbolo de transformação cultural. Para quem gosta de história, com certeza esse lugar é um prato cheio. Número 12. O Grande Bazar de Istambul. Ainda em Istambul, temos o Grande Bazar, o maior mercado coberto do mundo. Com mais de 4.000 lojas espalhadas por 60 ruas, o bazar é quase uma cidade dentro da própria cidade. Por lá, você encontra de tudo: tapetes, joias, especiarias, roupas. É uma explosão de cores, aromas e culturas. E sabe o que torna esse mercado ainda mais interessante? Ele tem cerca de 550 anos de história. Foi construído por ordem do sultão Maomé II logo após a conquista de Constantinopla, em 1453. O objetivo era transformar a cidade em um grande centro comercial, e o bazar ajudou a cumprir essa missão. Ao longo dos séculos, ele se tornou um ponto de encontro não só para comerciantes locais, mas também para mercadores de todo o mundo. Desde então, ele é um centro comercial movimentado, cheio de histórias e tesouros escondidos. Número 13. Túnel de Istambul. Outra atração turística que não pode ficar de fora da lista é o Túnel de Istambul, o metrô. E se você está se perguntando, desde quando o metrô é atração? Saiba que este aqui é sim uma atração especial. O Túnel de Istambul é o segundo metrô mais antigo do mundo, inaugurado em 1875. E apesar de ter apenas 573 metros de extensão, sua importância histórica é enorme. Ele foi construído para facilitar o transporte entre duas áreas movimentadas da cidade, já que o trajeto na superfície era complicado por causa das subidas e descidas. Hoje, o túnel transporta cerca de 12.000 passageiros todos os dias, e o trajeto completo leva apenas 90 segundos. Número 14. Capadócia. Seguindo viagem pelas terras turcas, não dá para deixar a Capadócia fora do roteiro. Esse lugar parece saído diretamente de um conto de fadas, com suas formações rochosas únicas e uma história que remonta a milhares de anos. Localizada no coração da Turquia, a Capadócia foi habitada desde 1800 a.C. e se tornou um refúgio para cristãos perseguidos no século IV d.C. Uma de suas características mais fascinantes são as cidades subterrâneas, como Derinkuyu e Kaymakli, onde até 20.000 pessoas viviam em túneis, com áreas para estábulos, templos e depósitos de alimentos. E se tudo isso já parece incrível, imagine sobrevoar essas paisagens de balão de ar quente, uma das experiências mais inesquecíveis que a Capadócia tem a oferecer, e quem já passou por lá garante. Não tem nada igual. Número 15. O Cavalo de Troia. Percebeu como a Turquia é um verdadeiro tesouro de história? Já passamos por impérios e histórias bíblicas, mas agora chegou a vez de histórias de lendas mitológicas e nada como a mais famosas de todos os tempos: a Guerra de Troia. Esse conflito épico entre gregos e troianos, que teria durado 10 longos anos, culminou em um dos maiores truques de guerra da história: o famoso cavalo de madeira, recheado de soldados, que levou à derrota dos troianos. Acredita-se que os eventos que inspiraram essa história tenham ocorrido entre os séculos 12 e 11 a.C. E tudo começou com uma briga entre os deuses do Olimpo que culminou na destruição da cidade. Por séculos, muitos acreditaram que essa história era apenas uma lenda mitológica. Mas, no século XVIII, arqueólogos descobriram ruínas na península da Anatólia, hoje parte da Turquia, e as evidências indicam que os eventos realmente aconteceram. Hoje, você pode visitar o sítio arqueológico onde a cidade se erguia, na região de Çanakkale. E,
para dar ainda mais vida à lenda, lá também está a imponente réplica do famoso cavalo, construída para o filme Troia de 2004, estrelado por Brad Pitt. Agora que você já conhece essa história incrível, vamos seguir em frente e explorar os costumes, tradições e curiosidades que tornam a Turquia ainda mais fascinante. Número 16. Religião. Eu sei que já falamos anteriormente, mas não custa repetir, mesmo porque isso é um dos aspectos mais fascinantes desse país: a laicidade. Apesar de cerca de 90% da população seguir o islamismo, a Turquia é oficialmente um Estado laico. A própria bandeira, com sua lua crescente e estrela, símbolos frequentemente associados ao Islã, tem o fundo vermelho, que homenageia o sangue dos soldados que lutaram na Guerra da Independência. Mas, ao contrário do que se poderia esperar de um país com maioria muçulmana, aqui cada pessoa tem o direito de escolher sua religião. E isso não é algo comum em muitos países islâmicos. Nos últimos anos, houve muita modernização e aproximação com o Ocidente, mas o cotidiano ainda carrega a influência da fé. Um exemplo é o chamado para as orações nas mesquitas, que acontece 5 vezes ao dia. Mesmo assim, ninguém é obrigado a participar, o que reflete a liberdade religiosa por aqui. Se você andar pelas ruas de Istambul, vai notar essa diversidade. Dá para ver mulheres usando véus tradicionais, calça jeans ou até a burca, que cobre o corpo todo, embora essa última seja menos comum. Número 17. A profissão mais antiga do mundo. E as curiosidades não param por aí. Pode parecer surpreendente, mas em um país de maioria muçulmana como a Turquia, a prostituição é legalizada e regulamentada pelo governo. Atualmente, de acordo com o Ministério da Saúde, existem cerca de 3.000 profissionais desse ramo registrados, trabalhando em 56 bordéis estatais, conhecidos como Genel Evler, ou Casas Gerais. Sim, você ouviu direito, bordéis estatais. Esses estabelecimentos são supervisionados pelo governo e oferecem condições controladas, onde as trabalhadoras têm registro oficial e acesso a cuidados médicos regulares, como parte dos esforços do governo para manter a atividade dentro de parâmetros mais seguros. No entanto, a realidade vai além desses números. Estima-se que haja aproximadamente 100.000 garotas de programa não licenciadas no país, muitas delas sendo estrangeiras vítimas de tráfico humano, um problema grave que ganhou destaque na novela Salve Jorge. Agora, deixando de lado essa parte sombria, que tal mudar o foco e falar de algo mais leve e animado? Número 18. Vida noturna e paixão por comer. Em um país de maioria muçulmana, você talvez não espere encontrar uma vida noturna tão agitada, mas Istambul quebra essa expectativa. A maior cidade da Turquia é repleta de opções para quem quer curtir a noite. Quando o sol se põe, o que não falta são tabernas, restaurantes e casas noturnas de todos os estilos. A cidade pulsa com vida, e para quem gosta de explorar os sabores locais, a experiência é inesquecível. E dito isso, não podemos deixar de falar que os turcos têm uma verdadeira adoração pela comida. Tanto que até fazem música sobre isso. Não acredita? Entre no Google e procure por Barış Manço, um famoso cantor turco que compôs uma música chamada Domates, Biber, Patlıcan, que significa tomates, pimenta, berinjela. Embora os legumes tenham ganhado a música, a estrela mesmo é o pão. Para os turcos, o pão é considerado sagrado, e não incluí-lo em uma refeição pode até ser visto como uma ofensa. Então, se um dia for receber um turco em casa, não importa o cardápio, coloque pão na mesa. Melhor prevenir do que remediar, certo? E olha só, se você tem um vizinho turco, não estranhe se ele aparecer com um prato delicioso para você. Na cultura turca, a amizade é altamente valorizada, e enviar pratos saborosos ou doces especiais para os vizinhos é uma prática comum. Número 19. Sem facas na mesa.
Ainda falando de comida, tem um detalhe curioso sobre a etiqueta à mesa na Turquia que você precisa saber. Por lá, não se usa faca para comer, porque a comida já vem cortada em cubos antes de ser servida. É por isso que, em muitos restaurantes, você precisará pedir a faca separadamente, já que ela não costuma vir junto com o garfo. E se você estiver numa casa turca e pedir uma faca, não se espante se o anfitrião não te entregar diretamente nas mãos. Isso não é falta de educação, mas uma superstição antiga. Na cultura turca, acredita-se que passar ou receber uma faca diretamente pode causar desentendimentos. O simbolismo vem da ideia de que a faca, por ser um objeto cortante, poderia romper laços de amizade ou relações pessoais. Para evitar essa má sorte, a faca é colocada sobre a mesa ou em um lugar próximo, e você a pega por conta própria. Número 20. Salada no café da manhã e frango de sobremesa. E se você já achou a superstição da faca interessante, espera só até ouvir sobre as refeições. No café da manhã turco, algo bem comum é incluir saladas. Pepino, alface e tomate fazem parte da primeira refeição do dia, algo que pode parecer estranho para quem está acostumado a um café com pão ou itens mais tradicionais. Agora, se a salada no café da manhã já soa inusitada, espere até conhecer a sobremesa, tavuk göğsü. Essa sobremesa é feita com peito de frango. Parece bizarro, mas é uma receita tradicional que mistura frango cozido com leite, açúcar e arroz, criando uma espécie de pudim cremoso. Mas se experimentar algo com frango de sobremesa não faz seu tipo, fique tranquilo. Existe um doce que simplesmente é o rei dos doces da culinária turca, e seu nome é baklava. Esse doce é um tipo de pastel elaborado com uma pasta de nozes ou avelãs trituradas, envolvida em massa finíssimas e banhada com mel, uma verdadeira tentação. Reza a lenda que, ao compartilhar baklava, as pessoas estão literalmente compartilhando a doçura da vida, dividindo momentos felizes com amigos e familiares. Número 21. O país da avelã. Já que estamos falando de avelãs, aqui vai uma curiosidade deliciosa. Se você adora creme de avelã, pode agradecer à Turquia. O país é responsável por cerca de 70% da produção mundial de avelãs. A cada colherada daquele creme de avelã com chocolate, como a queridinha e famosa Nutella, há uma grande chance de que a origem seja turca. A região do Mar Negro é a grande produtora, com suas fazendas que colhem toneladas desse fruto todos os anos. E não é só a Nutella que aproveita as avelãs turcas, elas são exportadas para vários países e usadas até em cosméticos. O que torna essa produção ainda mais especial é que na Turquia, a avelã não é apenas um produto de exportação. Ela é parte da identidade cultural e econômica do país, com gerações inteiras de famílias dedicadas ao cultivo desse fruto. Número 22. Elogios. Lembra quando falamos sobre a paixão dos turcos por comida? Pois bem, essa paixão vai além das refeições e chega até os elogios. Se os turcos fossem associados a um signo, certamente seriam taurinos, com essa obsessão por tudo que envolve o ato de comer. Na Turquia, elogiar a beleza de alguém pode soar bem diferente. Se você ouvir algo como "que olhinhos bonitos, vou comer eles", ou "você é tão bonito, vou te comer", não se preocupe. Em vez de soar assustador, por lá, essa é uma maneira comum e totalmente carinhosa de expressar admiração. Enquanto em outros países isso poderia causar confusão ou até problemas, na Turquia é algo absolutamente normal. Portanto, se alguém disser que quer te comer, fique tranquilo. Isso é só mais um jeito peculiar e afetuoso de elogiar. Número 23. Ovos como cura. Além das avelãs, tem outro alimento que é parte essencial da cultura turca: o ovo. Mas calma, não estamos falando de uma receita ou algo do tipo. Dessa vez, o papo é sobre o lado espiritual do ovo.
Em algumas partes da Turquia, as pessoas acreditam que o ovo tem poderes curativos e de proteção. E sabe o que eles fazem? Passam o ovo sobre o corpo de alguém que está doente ou se sentindo mal, na esperança de que ele absorva as energias ruins ou até a doença, como se fosse um ímã para puxar o que há de negativo. Essa prática é antiga e existe em várias culturas, mas na Turquia ela é levada bem a sério. Depois de limpar a pessoa, o ovo é quebrado em um copo de água para diagnosticar o que está errado ou simplesmente jogado fora para mandar o mal para longe. E tem mais. O ovo também é usado como um amuleto contra o mal-olhado, algo que os turcos acreditam bastante. Seja feito por curandeiros ou pelos mais velhos da família, o ritual é uma maneira de manter as energias negativas longe de quem você ama. E se você acha que o ovo é o único alimento com esse poder, pode esperar que tem mais. Número 24. Superstição. Se o poder dos ovos já te surpreendeu, espere até conhecer outras superstições enraizadas na cultura turca. O país é um verdadeiro caldeirão de crenças e tradições curiosas, acumuladas ao longo de séculos de influências culturais diversas. Em algumas áreas rurais, por exemplo, é comum ver cebolas penduradas nas portas das casas. Mas não pense que isso é uma decoração inusitada. A cebola, com seu cheiro forte, é vista como um purificador, afastando o mal-olhado e as energias negativas. Ela funciona como uma espécie de escudo protetor, garantindo que as influências ruins fiquem do lado de fora. Outra superstição interessante ocorre quando alguém vai viajar. Antes de partir, um membro da família pode jogar água atrás do carro ou da pessoa que está saindo. O gesto simboliza o desejo de que a viagem seja tranquila, fluida como a água corrente e que o viajante volte para casa em segurança. E se uma criança está agitada ou se comportando mal, há quem acredite que uma pitada de sal pode resolver a situação. Jogar um pouco de sal no pão e dar para a criança comer é visto como uma forma de acalmá-la. O sal, com seu simbolismo de purificação, teria o poder de limpar o comportamento e trazer mais tranquilidade. Número 25. O primeiro café do mundo. Você ama um lugar calmo para apreciar um bom café? Então precisa agradecer à Turquia também. Se hoje você tem aquelas cafeterias charmosas ou Starbucks para ir, relaxar ou trabalhar, saiba que a inspiração é turca. A primeira casa de café na Turquia, chamada Kivahan, foi aberta em 1554 no distrito de Tahtakali. Mas naquela época, o café era muito mais do que apenas uma bebida para acordar. As pessoas se reuniam nesses cafés para discutir política, literatura, filosofia e tudo mais que importava na sociedade. Eram verdadeiros centros de debate e socialização. No entanto, o consumo crescente de café e as discussões intensas que ocorriam nesses lugares acabaram preocupando o sultão Osman II. Temendo que essas reuniões pudessem gerar rebeliões ou intrigas políticas, ele tomou uma decisão drástica. Proibiu o café. E não apenas o café, mas qualquer alimento que fosse torrado até ficar escuro como carvão. A ordem foi clara. A partir daquele momento, o consumo de café estava banido. E assim, todas as sacas de café que vinham do Iêmen foram jogadas no Estreito de Bósforo. O resultado? Um banimento que durou 22 anos, afastando temporariamente os turcos do prazer de uma boa xícara de café. Número 26. Mulheres e a cultura do café. Se para você, café é apenas uma bebida, espere até conhecer o papel que ele desempenhou na vida das mulheres turcas. Na época em que os homens dominavam as casas de café, as mulheres foram proibidas de frequentá-las. Mas, claro, elas não ficaram de fora dessa tradição tão importante. As mulheres do harém do sultão se reuniam no palácio para beber café juntas, e o café era só o começo. Depois de tomarem a bebida, o fundo da xícara se tornava uma janela para o futuro.
uma adivinha da corte lia a borra de café e revelava segredos e previsões, especialmente sobre o relacionamento delas com o monarca. Esse hábito se espalhou pelo país, e até hoje, muitas mulheres mantêm a tradição de ler a borra do café, buscando sinais sobre o que o destino lhes reserva. A cafeomancia é tão popular que virou uma atração turística. Quem visita a Turquia pode ter seu futuro revelado na xícara. Outra tradição curiosa e que também envolve café acontece antes do casamento. Quando uma mulher turca está prestes a se casar, ela serve café para a família do noivo. Mas aí vem o detalhe divertido. Se ela quer casar, coloca açúcar no café dele. Se não está tão certa ou não quer, coloca sal. E adivinha? O noivo tem que beber até o fim, não importa o sabor. Depois, a leitura da borra revela se o casamento tem futuro ou não. Um verdadeiro teste de paladar e paciência. A cultura do café na Turquia é tão forte que até existe um provérbio que dá a dica de como o café perfeito deve ser. Negro como o inferno, forte como a morte e doce como o amor. Eu não sei que cor o inferno tem, mas não sou eu que vai contrariar o provérbio. Número 27. O verdadeiro país do chá. Embora o café tenha seu espaço na cultura turca, ele não é o campeão de paixões. Esse título pertence ao chá. Na Turquia estão os maiores consumidores de chá do mundo. A famosa Terra da Rainha, quer dizer, do rei agora, pode até ter o tradicional chá das 5, mas, quando se trata de consumo per capita, a Turquia leva o troféu. O chá é a bebida mais consumida no mundo, e os turcos são os maiores fãs. Eles servem o chá em pequenos copos transparentes em formato de tulipa, o que dá um charme especial ao ritual. O favorito da população é o chá preto, e acredite se quiser, um turco típico consome, em média, até 5 copos por dia. Número 28. Hammam, o banho turco. Agora, saindo das mesas e indo para outra tradição turca icônica, chegamos ao hammam, o famoso banho turco. Esses banhos têm um significado que vai além da higiene. É um verdadeiro ritual de purificação. O hammam é geralmente tomado em spas, casas de massagem ou ambientes semelhantes a saunas, e é um dos símbolos da cultura turca. Acredita-se que esse banho limpa não só o corpo, mas também a alma, deixando quem o pratica revigorado e espiritualmente purificado. A prática remonta à época dos romanos, mas foi adaptada pelos turcos e tornou-se uma parte importante do cotidiano. Esse banho pode até ser importante. Mas, quando falamos de banho diário, o cenário muda um pouco. Muitos turcos não são fãs do banho diário, acreditando que pode fazer mal à saúde. Outros pulam alguns dias para economizar água, ou simplesmente tomam banhos super rápidos. Número 29. Tulipas. Assim como o Papai Noel e as cafeterias, que nasceram na Turquia e se espalharam pelo mundo sem os devidos créditos, aqui vai mais um exemplo. A tulipa. A famosa flor que hoje atrai multidões para o Festival de Tulipas na Holanda, na verdade, veio da Turquia. Durante o Império Otomano, as tulipas começaram a ser cultivadas e se tornaram um símbolo da realeza turca. Hoje existem mais de 100 espécies com dezenas de cores. E desde 2006, entre abril e maio, Istambul também realiza seu próprio festival de tulipas, com milhões de bulbos coloridos embelezando os parques e avenidas da cidade, tornando tudo ainda mais incrível nessa época do ano. Número 30. Cor turquesa. Sabe o que mais nasceu na Turquia? A famosa cor turquesa. Provavelmente você já deve ter ouvido muito essa cor, principalmente quando falamos da tonalidade da cor do Mar do Caribe, certo? A palavra turquesa deriva do francês turquoise, que significa pedra turca, ou oriundo da Turquia. Isso porque, durante a Idade Média, pedras azuis esverdeadas, como a turquesa, eram trazidas para a Europa através da Turquia, vindas principalmente da Pérsia. Essa cor
que varia entre o azul e o verde, rapidamente se tornou associada ao país. Além disso, ela também carrega um significado especial, sendo muitas vezes associada à proteção e boa sorte. O amuleto nazar, aquele famoso olho azul usado para afastar o mal-olhado, é um dos exemplos mais comuns da presença dessa cor na cultura turca. Popularmente, dizem que a cor azul presente no símbolo foi escolhida por ser raro encontrar olhos com essa tonalidade na população turca. Também dizem que o mal-olhado é azul, assim o olho grego carrega essa cor, pois seria mais eficiente para quem usa não atraí-lo. E aí, o que achou dessas curiosidades sobre a Turquia? Já conhecia alguma delas ou se surpreendeu com o que descobriu? Conta pra gente nos comentários, queremos saber o que mais te chamou a atenção. Não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo como esse. Compartilhe com seus amigos para que eles também possam conhecer as maravilhas e curiosidades desse nosso belo mundo. Para você que nos acompanhou até aqui, o nosso muito obrigado e até a próxima.